Quando o assunto é parto, mulher, qual é o teu primeiro sentimento? Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Karine Sander. Karine, eu já vou começar pedindo para você se apresentar, para o pessoal te conhecer, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje, que é em relação ao parto, que é em relação qual é a diferença do parto de antes, do parto de agora, por que que as mulheres têm tanto medo, né, do parto, por que que às vezes elas se traumatizam tanto. Eu noto na terapia que as pessoas vêm para mim depois do primeiro parto completamente traumatizadas. Então, às vezes, elas querem um segundo bebezinho, mas elas pensam, meu Deus, eu não quero passar por aquilo de novo. Ou até elas recorrem à cesárea, porque elas pensam, não, parto normal não é para mim. Muito bem, então. Me chamo Karine e sou doula. Por isso que a Jéssica me convidou para esse assunto, né? Eu sou doula, eu trabalho com gestantes, com bebês RN. E sim, Jéssica, para mim também, as mulheres chegam procurando o meu trabalho pelo medo do parto. E como a maioria delas já sabe que eu tenho 3 filhos, então elas já Ela entendem pode isso. me ajudar, tipo assim, né? É, entendem isso como algo positivo. E sim, eu tive os meus 3 filhos de parto normal, natural. Posso dizer que eu tive um parto normal, tradicional, conforme a gente tem medo, que a gente já vai ver mais sobre isso, o porquê desse medo. Aí eu tive um parto natural, super fluido, mas em ambiente hospitalar, e um parto a jato, que aconteceu em 37 minutos, e o Eric nasceu no sofá da minha casa. É verdade. Então, nessas 3 experiências, eu pude perceber na pele o quanto as crenças nos bloqueiam em relação a parir e o quanto o sistema, né, o sistema obstétrico e hospitalar atualmente atrapalham, de certa forma, o nosso processo fisiológico, esse nosso processo energético na hora do parto. Uhum. Então, você acredita que é possível ter um parto mais tranquilo? Não sei necessariamente sem a dor, mas sem o sofrimento? Tem o sofrimento, porque dor e sofrer são 2 coisas diferentes, né? A dor faz parte da nossa experiência humana, da nossa experiência física, né, nesse momento. Mas o sofrimento, ele é uma escolha. Ele chega e a gente escolhe o que quer fazer com ele, né? Se a gente quer dar ouvidos e ibope para que ele aumente, ou se a gente troca o pensamento, a frequência e foca naquilo que a gente quer, que no caso do parto é o nascer do teu filho com com o melhor sentimento possível, porque quando a gente imagina, vou receber meu filho no colo, tu só pensa em amor. Hum, Tu só pensa naquele carinho, assim, e naquela sensação mágica, maravilhosa, o amor incondicional que você só sente quando é mãe, né? Tem, Ah, tem só até. que às vezes não, na maioria dos casos, no último século, vamos falar assim, a mulher vibra por esse momento de pegar o bebê no colo, mas a experiência do parir, ela não é positiva, Entendi. né? Então, acaba que aquele sentimento de euforia que a gente tanto espera, ele é substituído por frustração, por medo, por trauma, porque a experiência não foi conforme ela imaginava, De né? forma mais elevada, né? E eu ouço muitas mães falando assim: Meu Deus, eu sofri muito, mas quando eu recebi o bebezinho no colo, parece que toda a dor foi anestesiada. O que que você pensa sobre isso? Assim, é os hormônios que estão Real na cor da oficial. pele? Ocitocina, Tá. pura ocitocina. Fica nas nuvens. Fica nas nuvens, porque isso me lembra muito o meu primeiro parto, tá? O meu primeiro parto, ao longo da nossa conversa, eu vou explicar o porquê que eu digo que um parto é diferente do outro e por que que um é normal, um foi natural e o outro foi a jato, né? Lá no meu primeiro parto normal, ele foi um parto hospitalar que teve muitas intervenções desnecessárias. Foi um ambiente onde eu fiquei sozinha. Eu dei entrada no hospital, meu esposo ficou assinando os documentos da internação e eu fui encaminhada só com a enfermeira, com pessoas desconhecidas, na verdade, um enfermeiro, homem, e cheguei lá com as enfermeiras, com todas pessoas desconhecidas. Era uma equipe que eu não conhecia, tá?
E medicações começaram a ser feitas, intervenções, exames, e aquilo foi gerando Um um receio, sofrimento. né? E aí, ao mesmo tempo disso, sentindo contração, sentindo dores. Uhum, Eu costumo dizer que a contração, a gente fala dor da contração, porque a gente não tem outra palavra para nomear, porque devia ser outra palavra. Mas é que o mais próximo do que a gente conhece é dor, uhum, porque a dor, ela está geralmente ligada ao sofrimento. E a dor da contração não necessariamente está ligada ao sofrimento. Pelo contrário, quando tu vive ela no conforto, num ambiente confortável, com pessoas que te trazem segurança, que tu está sendo bem tratada, bem amparada, tá com teu parceiro ou tua parceira do lado, alguém de confiança, essa dor, ela você vive, porque a contração ela é algo que começa baixinho, sobe, sobe, tem um pico e depois a dor vai diminuindo, tá. né? O útero contrai, 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 aperta, empurra o colo e depois eles relaxam. Então, aí a gente já desmistifica agora um dos mitos da dor do parto. Que todo mundo imagina que você vai começar a sentir dor e só vai parar de sentir dor quando o bebê nascer. Só que as contrações não são uma dor constante. É algo que vem de leve, sobe, 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 atinge um pico e passa. Aí você tem um período, uns minutos de respiração, Depois onde você volta. consegue relaxar e se voltar de novo. Depois ela vem de novo. O útero contrai, contrai, aperta, empurra, depois Uhum, relaxa. uhum. Então, é um processo fisiológico que nós humanos estamos aí praticando desde que o mundo é mundo. Então, o porquê que não é mais natural? Por que não é mais comum que isso aconteça? Por que que a gente tem tanto medo dessa essência, né? É verdade. Então, não está ligado com o sofrimento. O sofrimento, ele foi pingado, gota a gota, no nosso inconsciente coletivo e trazido principalmente da geração, assim, das nossas avós, das nossas mães, os últimos 100 anos, Uhum. vamos falar assim, a gente já não consegue mais parir com naturalidade, com tranquilidade. Perfeito, Karine. Então, a Karine preparou literalmente uma aula aqui pra gente. Então, você consegue começar explicando um pouquinho, assim, literalmente, o que significa ser doula, o que você faz para ajudar a mulherada, que eu já entendo mais ou menos, mas eu não sei se essa mulherada que vai nos assistir já entende, já conhece e toca ficha, né? Traz o conteúdo que você, que você separou pra gente, por favor. Então, a doula, em um resumo, seria uma acompanhante treinada para o parto, tá? Mas a gente não faz mais só o trabalho de acompanhar a gestante na hora do parto. Então, a gente se tornou educadoras perinatais. Então, eu sou doula, educadora perinatal e agora terapeuta gestacional. Olha que legal. Acho que é algo que eu não tinha te contado ainda. Eu não sabia, maravilhoso, porque na É, verdade tá tudo junto, né? Tá tudo tudo junto, tá tudo ligado. conectado. A mulher Isso. precisa desse apoio ali, tudo junto, né? É. A doula, então, assim, é uma palavra que vem do grego, a origem da palavra doula vem do grego. Significa mulher que serve. E nós servimos as mulheres na hora do parto, com métodos não farmacológicos de alívio para dor. Ou seja, tá lá no pico da contração, no pico da dor, né? A gente vai amenizar o sofrimento dessa mulher, que ela se sinta ao máximo confortável com o corpo dela, com o ambiente. Então é a gente que vai lá e vai apagar a luz, se ninguém apagou. É a gente que vai trazer um cheirinho para fazer essa aromaterapia, acalmar o ambiente. E isso É a em gente que casa conhece a playlist, ou no hospital, Karine, ou tanto faz. em casa ou no hospital, já. Tá. A única coisa é que alguns hospitais ainda não permitem a nossa entrada. Então, a gente faz o atendimento delas até a hora correta de elas irem para o hospital em casa, né? Orientando, e depois, fase ativa, se dirige ao hospital. Mas agora, muitos hospitais no Brasil já permitem a entrada das doulas Olha. e a gente pode criar esse ambiente intimista, que
vocês já vão entender o porquê que é importante esse ambiente íntimo e confortável. Então, por favor, assim que vocês assistirem essa live, compartilhem com a mulherada para que os hospitais chegue uma hora que eles, eles não tenham mais alternativa a não ser aceitar profissionais como a Karine lá. É, porque assim, ah, já existem dados que comprovam o benefício da doula, né? Existem pesquisas sérias que comprovam o benefício da doula, onde a mulher tem uma experiência de parto mais positiva, reduz o risco de cesáreas. Acredita? Já ouviu falar em Apgar, já? Nota de Apgar, já ouviu falar? Não. É uma nota que o bebê recebe quando nasce. São cinco itens, não vou me detalhar nisso, mas são cinco itens. Quem já teve filho vai saber o que que é. Geralmente o bebê nasce com Apgar 8, 9, 10. Geralmente é as notas que eles recebem, que está relacionada à vitalidade. Então, o quanto o bebê tá com os músculos fortes ou tá amolecido, diz em relação à cor do bebê, né? Bebê roxinho, bebê mais rosadinho, e tudo isso. Se o bebê nasceu ativo, se ele chorou, se ele não chorou, tudo isso são situações que os médicos, no primeiro minuto de vida, eles já olham para o bebê e dão a nota, e no quinto minuto de vida, de novo. Então, são dois momentos de avaliação. Porque às vezes o neném ele pode nascer mais abatidinho e já se recuperar. Mas se ele não recuperar, ele precisa de certos cuidados. Então, já foi comprovado que os bebês nascem com apgar mais alto quando as mães têm dolo. Que legal, olha só. Né? Não Ou é seja, algo só que você sente ali que faz bem, é algo que já foi comprovado que já a foi mulher se sente comprovado, muito já mais tem. segura, logo o bebê também, né? Porque a gente sabe, eu como terapeuta entendo os traumas que geram no adulto e que bagunça toda a vida dele, simplesmente o fato dele nascer de uma forma não elevada. Exato. São situações que só vão ser compreendidas no futuro se a mãe buscar terapia, se o filho, né, depois de adulto, daqui a pouco buscar. E para mim aparece muito, é como tu disse, a questão do segundo filho. Ah, eu quero, mas eu tive uma experiência terrível, então eu já vou marcar cesárea. Mas quem disse que na cesárea não vai ter dor? Então, eu já Quem tive disse que vários um casos. procedimento cirúrgico de médio a grande porte, tu não vai sentir dor? Talvez tu não vai sentir aquela dor pélvica da, do estiramento dos músculos e do bebê, das contrações e tudo mais. Para quem faz cesariana eletiva, que agenda aquele horário, vai lá, não quero nem sentir a dor, não quero ter Uhum. contração e não quero história de bolsa nem nada. Então, geralmente as mulheres agendam lá com 39 semanas e fazem a sua cesárea. Aí onde que entra a doula na gestação? Como eu disse, a gente acompanha o parto lá na hora, mas o nosso trabalho começa antes. Karine, quando é que eu posso te chamar? Quando tiver com o positivo na mão. Eu costumo dizer que a gente pode auxiliar vocês, até mesmo ajudar a escolher qual médico tu pode buscar, que vai de encontro com aquilo que tu acredita, que tem os protocolos que tu acredita, qual hospital que vai te oferecer uma assistência dentro daquilo que tu busca. Muitas mulheres não sabem que o pré-natal pelo SUS pode ser feito mesmo quando tu tem um médico particular. Então a gente vai trazendo orientações que, às vezes, orientações que eu na primeira gestação não fazia ideia. Sim, a gente não sabe. E essa é a educação perinatal. Então, é educar essa mulher em tudo que envolve gestação, parto e pós-parto. Trazer as informações. Ok, eu tenho medo do parto normal, eu quero agendar uma cesariana com 39 semanas, porque eu sei que pode, é lei e está no meu direito. Aí a mulher me procura e já me traz assim. Elas geralmente já chegam com a decisão tomada. Dificilmente uma mulher que quer cesariana procura uma doula, mas acontece. As doulas geralmente são procuradas por aquelas que já têm uma vontade do parto normal. O que que é o meu papel? Não é convencer ela que parir de maneira natural é melhor,
ou que é melhor ir para uma cesariana. Não. O meu papel é entregar na tua mão todo o conteúdo de educação perinatal disponível que eu estudei, que nós estudamos, nós doulas estudamos, conteúdos baseados em evidências científicas. E aí, ó, se você escolher esse caminho, estes são os riscos e os benefícios. Se você escolher este caminho, estes são os riscos e os benefícios. E com as informações nas mãos, elas conseguem tomar a melhor decisão. Faz sentido para ti? Que Entendi. sem ter informação, Faz a muito gente sentido. escolhe Você dá a opção baseado de nas escolha crenças para a que a gente. pessoa. Perfeito, perfeito. Quando você encontra uma gestante, você pergunta para ela, vai ser parto normal ou cesárea? Ela, Baseado, baseado no que ela ouviu, aí entra muito aquela ela história cresceu que estudando. entra muito uma história do pássaro de cuco. Não sei se tu já ouviu. Se você viu alguma vez eu falando sobre isso. Tem um pássaro que ele é assim, ó. Ele vai lá, ele tem os ovinhos dele, só que ele não choca. Ele vai lá no ninho do outro, joga os ovos do outro fora e coloca os dele. Aí vem o outro pássaro, não sabe, enfim, né? E choca. Então, nós somos isso, né? Quantas vezes a gente choca ideias dos outros sem se questionar, sem ver, sem saber de nada. Então, acho que bate muito com o que você está falando, né? É isso, eu vou Perfeito. chegar, eu quero um ou outro. Por quê? Porque eu ouvi, porque minha mãe teve essa experiência, porque minha avó teve essa experiência, porque minha amiga me falou tal coisa, né? E é o que a gente ouve ao longo da vida, por repetição, né? Que vai criando aquilo que a gente acredita. Mas nem sempre o que a gente acredita é o mais elevado para nós. É verdade. E então, quando você pergunta para a gestante, quer parto normal ou cesárea? Essa pergunta, assim, ó, eu chego a me dar um frio na barriga. Porque você vai responder com base nisso. Mas será que é realmente a melhor escolha? Às vezes a mulher já responde de cara, eu quero cesariana. Não, Deus me livre, senti dor. Não, 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 eu quero cesárea, vou marcar assim, assim, papá. Aí tem a turma a turma menor que é que diz assim, não, eu quero parto normal. Geralmente a pessoa rebate, corajosa, hein? Ou as pessoas mais invasivas, mas tu é louca? É bem assim. É Eu bem passei assim. por três, e Julga. nas três, essas duas respostas ao meu desejo de ter um parto normal eram as que eu mais ouvia. Claro, tem outras que nem posso, Fala. seria impróprio para o horário. Mas as pessoas falam absurdos quando tu diz que tu quer ter um parto natural. Olha só. Absurdo. E a grande maioria das mulheres, na verdade, eu acho que assim, eu trouxe uma informação talvez equivocada. Porque existe uma pesquisa que diz que 75% das mulheres iniciam seus pré-natais querendo parto natural. 75%. A OMS recomenda uma taxa de cesarianas de 15%, ou seja, a cada 100 mulheres, 15 vão precisar de intervenções que resultam numa cesariana, mas as outras 85 vão conseguir ter seus partos normais, naturais, sem intervenção. E eu disse que a minoria gostaria do parto normal, né? Mas é que, na verdade, a maioria das pessoas responde: tanto faz. Vindo com saúde, tá bom. Entendi. Já deve ter escutado de alguém, né? Tanto faz, o que importa é vir com saúde. Entendi. Então ela vai ser Se quiser vir conduzida por normal, veio. Se alguém não quiser, pode para ser ela cesárea também. ela vai ser conduzida por alguém, e esse alguém vai conduzir para um lado ou para o outro, mas não necessariamente o que ela realmente quer, né? Porque ela nem sabe o que ela realmente quer. Então, quando você dá as duas alternativas, ela pode realmente escolher, né? É, com consciência, né? Uhum. E aí, dessas 75 mulheres que iniciam o seu pré-natal querendo ter um parto natural, hoje, no Brasil, 55% apenas conseguem o parto normal.
Na rede privada, esse número ele altera para, se eu não me engano, 85% de cesarianas e 15% de parto normal. Inverte. O que a OMS Uhum. indica, acontece ao contrário. Claro que são dados que eles vão sendo atualizados todos os dias. Então, se tu é gestante, está nos assistindo e quer saber as taxas atualizadas de parto normal e cesarianas, inclusive no hospital que tu pretende ter o teu filho, tu tem como deixar um link depois, né, Jé? Eu posso passar o link de onde procurar. Pode, você Tem me um manda, eu site que tu coloco na pode procurar descrição do vídeo. Uhum. e, e você vê como é que tá a taxa do teu hospital. Então, se tu quer um parto normal e tu vai para um hospital onde a taxa de cesarianas é de Ah, 85%, importante. Você vai ser conduzida, assim. é sinal que você tem só 15% de chance de conseguir o teu parto. Entendi. Ah, mas eu quero cesárea. E aí, muitas mulheres que querem cesariana têm medo de ir para o SUS. Daí se cria aquele movimento de pagar a cesárea, né? Uhum. Inclusive, a cesárea ela ganhou um título muito elitizado, porque em uma época só pessoas com dinheiro conseguiriam fazer, né? Porque no SUS seria o parto normal. Uhum. Então, se você vai para uma maternidade que preza pelo parto natural e você quer uma cesárea eletiva, se é uma equipe que realmente preza pelas evidências científicas e pela tua segurança, eles não vão permitir. E não é porque eles não respeitam a tua individualidade e o teu desejo. É Uhum. porque sim, aquilo ali, sem indicação, o risco é muito alto. Entendi. Risco, inclusive, de vida para a mãe e para o bebê. Uhum. Mas por quê, né? Por quê? Que é o que a gente quer trazer. Por que que tudo isso acabou acontecendo? Esse medo da mulher parir, de sentir dor, essa vontade de preferir agendar uma cirurgia. E lembrando, deixando assim bem claro, assim, que eu acho bem importante, eu respeito profundamente cada uma das mulheres, né? As suas escolhas, as suas vivências, porque cada uma tomou as escolhas, como falamos, baseadas naquilo que acreditou, que acreditava. Então, isso que eu vou falar agora não é julgamento de maneira alguma, é apenas informação. Se em algum lugar, no coraçãozinho, bater algum sentimento de tipo, o que que ela tá falando, procurem a tia Jéssica, porque Aí a gente vai falar tem sobre uma algo coisa para ser chamada olhado aí. espelhamento, né? Tudo que me incomoda que o outro fala, se eu fico irritada, né? O que que ela pensa que é, enfim, esse monte de coisa é porque você precisa olhar para isso, é um espelhamento seu para ela, não tem nada a ver com a Karine. A Karine está trazendo o ponto Exatamente. de vista dela. E o ponto de vista criado depois de muito estudo. Porque sim, eu fazia parte do grupo dos 75% que queria o parto normal, mas que se terminasse em cesárea, o meu primeiro parto, tudo bem. Uhum, Eu ia entender que era necessário. uhum, A minha mãe me teve de parto normal. E ela sempre diz, é, inclusive tá no meu material de trabalho, uma frase que me marcou muito a vida toda. Quando meu avô foi visitar ela no hospital, depois que eu tinha nascido, ele perguntou: minha mãe tinha 16 anos, pesava 48 quilos. olha Então, só. vocês imaginem uma menina de 16 anos, super magrinha, com um bebê de quase 4 quilos. Eu nasci com 3 quilos 950, se eu não me engano. Olha só. Então, o meu avô preocupadíssimo, sofreu muito, minha filha. Que chegou assim, né? Ai, Né, sofreu muito. e é uma crença também, né, Karine? É uma crença. É uma crença que mulher pequena não pode parir, né? É, eu É. descobri contigo. É. E aí, a minha mãe que respondeu pra ele na hora: não, pai, se é pra ter filho assim, quero uns 10. Olha só. Então, assim, a experiência dela Foi ótimo. foi muito Leve. positiva. E aí, tu lembra que eu acho que a gente já deu uma volta na pergunta, né? Tu falou sobre esquecer a dor do parto quando pega no colo, né? Uhum.
Isso é real, porque o nosso corpo, ele é banhado de ocitocina, tu olha para aquele ser e sim, você é como se você fosse anestesiada na hora, porque é uma combinação de hormônios, né, da ocitocina com outros hormônios que causam essa anestesia no Uhum. momento. Porque isso é necessário para que o teu corpo relaxe e comece a produzir leite, para que logo tu possa alimentar o teu bebê. Então, E diga. logo, não, só para concluir então, logo a mãe também pôde me amamentar com facilidade. Ela teve esse processo. Houveram intervenções no parto dela que depois conversando eu descobri, mas a experiência em si para ela foi positiva, tanto que ela não teve dificuldade para amamentar e eu mamei até os 4 anos de idade, para ver como é crença. Então, para mim, Não. que cresci vendo ela contar essa história, parto ok. Depois ela teve 2 cesarianas. E cesariana ok para mim também, porque ela também trouxe sempre com muita positividade. Então, a figura materna, né, ela é de grande poder pra gente, né? Tem muita força, né, em relação ao o que é passado. Então, pelo que você está falando, subentende-se que se a mulher ela é conduzida de uma forma mais elevada, essa oxitocina e esses outros hormônios, eles tendem a vir com mais força para ela. Eu posso dizer Naturalidade. mais ou menos isso? Isso. E o processo acontece dentro E da se ela está fisiologia. mais tensa, mais nervosa, não está se sentindo segura, automaticamente esses hormônios eles não conseguem ser liberados pelo corpo da forma mais elevada. E aí a gente produz os hormônios de estresse que Entendi, tomam lugar. entendi. Então, lá, por que que as nossas bisavós, vamos falar assim, das nossas bisavós, a maioria tinha em média 10, 15 filhos? É E verdade. a grande maioria delas teve seus partos domiciliares. Se você conversar com as pessoas mais antigas, elas tiveram seus partos em casa. Ah, minha filha dói, mas passa. É aquela história que elas diziam, né? Dói, mas Natural, né? passa. Natural. Natural, tipo. É. E elas traziam isso com muita naturalidade e tudo bem. E assim acontecia o ciclo. Ai, Karine, mas as parteiras, morria muito bebê, morria muita mulher, o que delas não tinham. Muita gente fala que não existia higiene, mas não é necessariamente a falta de higiene, falta de conhecimento técnico, mas porque não existia a técnica, a medicina ainda, né? Então era aquele conhecimento ancestral mesmo das vivências. A parteira geralmente se tornava parteira porque tinha os seus, assistia muitos partos ao redor da família, e ela ia ganhando conhecimento ali na vivência e transmitia para os outros. Uhum. E aí, as nossas bisavós geralmente eram assistidas pelas parteiras nas suas camas, nas suas casas, no conforto do seu lar, do Seguras. seu ninho, com aquela canja de galinha. E geralmente alguém dizia: prepara um caldo, caldo de osso, a canja. São duas coisas muito tradicionais que eram usadas, né, pelas nossas ancestrais. E esquenta a água, aquela coisa toda. Ia se criando esse momento íntimo. Muitas vezes os filhos participavam, mas em muitos dos casos os homens saíam com as crianças de casa para dar essa privacidade para a mulher. E ok, ah, mas e os casos que aconteciam de não dar certo? Sabe aqueles 15% do indicativo da cesárea? Seguimos. Olha aí. Era isso. É, em média, né, seria isso. Não se tem dados Uhum. exatos, porque, né, não tinha registros. Uhum. Mas aí surgiu a medicina, as coisas foram evoluindo, foram surgindo os primeiros médicos obstetras, né? E eu acho que, na verdade, lá no princípio não nem se tinha esse nome, né? Mas algumas mulheres que não conseguiam ter os seus bebês começaram a ou ir para o hospital para pedir ajuda então para os médicos, que aí
existia esse ambiente hospitalar, ou os médicos eram chamados nas casas, né? Mas médico gosta de trabalhar com todos os instrumentos à mão, então a preferência é que se dirigisse até o hospital. Pouco a pouco, as mulheres foram vindo, né? Indo para o hospital, sendo atendida por médicos, e houve também uma fase de difamação das parteiras Hum. pela classe, né, médica. Que então não se sabia o que estava fazendo, que as mulheres iam morrer por sem atendimento hospitalar e tudo mais. E isso também está no inconsciente popular. Olha só. Tem pessoas que você fala sobre parteira e chega a dar um quentinho no coração. Mas tem pessoas que quando você fala em parteira, já bate um preconceito, algo tipo, Fiquei pensando aqui agora, né? E talvez você, mulher que está nos assistindo, quem sabe fecha até os teus olhos assim, sente no teu coração. Como é isso para mim? Como que isso me toca? Né? Porque isso vai dizer sobre as crenças que você tem que você nem sabe que você tem. Eu fiquei pensando aqui, eu não sei. Eu não sei, Karine, se me gera insegurança ou se me gera acolhimento. insegurança ou me gera segurança. Fiquei confusa. Mas olha só, não está bem certo para mim isso no meu inconsciente. Então, no momento que eu quiser ser mãe, é interessante que eu trabalhe sobre isso, né? Exato. E isso não é para que você tenha um parto hoje com parteira, que é possível, mas não é para te incentivar a isso. É para que você entenda como as coisas aconteceram. Elas não eram a vilã da história. Uhum, Não que os médicos fossem os vilões, mas eles também foram praticando coisas em cima daquilo que eles estudaram, mas que não era da maneira mais elevada. Por quê? Pensa, em uma época com pouca tecnologia, onde 100% das mulheres pariam em casa, aí elas começam a migrar para o hospital, beleza? Aí eles estavam acostumados a atender uma, duas de vez em quando, né? Ok, tranquilo. Só que aí houve essa difamação. As mulheres começaram a ter medo. Isso é aquela história de gerações, né, já? uhum. Vai Então passar. foi indo, Leva um passando, tempo para isso, né? para isso ser construído. E aí muitas mulheres acabaram sendo trazidas para os hospitais, mas a equipe médica continuou um ou dois médicos. E aí aquele monte de mulher lá para parir. Então isso aqui, esse negócio tem que acontecer mais rápido. A gente tem que Uhum. achar maneiras, né? Os caras lá pensaram assim, bah, a gente tem Tá que achar uma levando maneira de muito tempo. acelerar esse A processo. mulherada tá muito lenta. Tem Vamos acelerar o tem que desocupar processo. o leito. Tem que desocupar o leito, tem outra para ocupar esse leito, Entendi. né? Então essa mulher tem que parir logo para sair logo, para vir outra para parir. Esteira de produção. No Rápido, linha de rápido. produção. Total, total, sabe? Tá. Só que o nosso corpo, eu tive três partes totalmente diferentes. Então, por que que para mim e para ti parir seria igual em relação ao tempo? Uhum. Hoje, muitos hospitais ainda usam um partograma para definir que a mulher tem que dilatar, se eu não me engano, é 1 centímetro a cada 2 horas. Agora eu não posso falar bobagem, mas se vocês colocarem aí no Google partograma, vem os detalhes certinho. Mas enfim, tu tem que dilatar X centímetros em tantas horas, e se em tantas horas não acontecer a dilatação, entra com ocitocina, se em tantas horas ocitocina sintética no caso, né? Tá. Só que o que que acontece? Quando você já coloca uma agulha, um acesso na mulher, ela já perde a mobilidade, parte da mobilidade, parte do conforto, né? Uhum. Já é talvez uma dor física ali que, para quem tem trauma de agulha, Não gostamos. né? Então já é algo desconfortável. A ocitocina sintética estimula as contrações uterinas, então elas vêm com mais força, com mais dor. Tá. Só que se o colo não estava pronto e amolecido o suficiente, causam vai causando essa demora, digamos assim, Uhum. que os médicos já não queriam para aquele momento.
Então, eles começam a intervir de tempo em tempo para fazer que essa mulher saia mais rápido, para que em até 12 ou no máximo 24 horas aquele leito seja. Então, Hoje, a essa... maioria, aqui a gente tem um protocolo bem conhecido, assim, aquelas falas polêmicas, né? Alguns médicos vão dizer que não, se você disser que escutou da doula, né? Mas, se você pegar e ouvir os relatos, dificilmente eles aguardam mais que 12 horas. É difícil. Uhum, Médicos que ainda estão nesse sistema antiquado, sabe? Que não uhum, se baseiam em evidências científicas, que não dão liberdade para a mulher. uhum, Eu ia entendi. falar, eu. Eu ia comentar alguma coisa, acho que agora fugiu, saiu correndo. Se eu lembrar, eu te. Ah, não. Então você trouxe um prazo que chama de duas em duas, como chama isso? É Desculpa, partograma, partograma. que são Então, referências para a evolução do parto, que a mulher tem que atingir X dilatação em tantas horas, tal evolução. mas então isso não serviria para todo mundo. Isso é dentro ali para o negócio acontecer mais rápido. Entendi. Porque cada mulher tem o seu tempo. Cada mulher tem o seu tempo. Tá? Porque quando a gente paria em casa, era no conforto do nosso lar, Uhum, não tinha, o relógio não importava. Claro que as parteiras ficavam ali atentas a depois, né, se teve instrumentos para ouvir batimento cardíaco e tudo uhum, mais, então as coisas melhoraram. Mas era tranquilo, entendi. sabe? E me Era de veio, boas. e me veio até uma informação agora, se a gente puxar da linguagem do corpo. Pessoas que Hum. têm miopia, elas têm muita dificuldade de agir com pressão. Quando elas são pressionadas, elas travam. E tem várias outras características que as pessoas, dependendo do trauma que ela teve na infância, ela trava. Então, pensa a mulher sentindo, eu cheguei até a arrepiar, a mulher sentindo a pressão, tipo, por mais que ninguém fale nada, é um ambiente aonde, vamos lá, rápido, próximo, tem gente esperando, tem gente passando mal, tem gente. A pessoa por pressão, ela trava e talvez as horas de parto aí demore mais ainda e ela sofra mais ainda. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz super sentido. E Uhum. geralmente o destino final dela é o bloco cirúrgico. Entendi. Porque aí criou-se aquela crença de eu não dilatei, eu não tenho dilatação. Olha aí. Você não relaxou, por isso você não teve dilatação. É mais ou menos isso? É, você não teve dilatação porque você não teve um ambiente propício Entendi. para gerar os hormônios necessários e daqui a pouco até se movimentar para dilatar e parir o seu bebê. Entendi. Porque sim, Legal. todas nós dilatamos. Todas nós E a dilatamos. mãe da Karine? 40 quilos, né? Desculpem, isso não 48 quilos. E assim, eu peço desculpa, assim, se bater em alguém. Não, mas eu não tive dilatação. Eu fiquei 12 horas, 24 horas e não dilatei. Empaquei nos 6, empaquei nos 8. Eu te entendo. Mas alguma intervenção aconteceu no meio do caminho e você não se sentiu seguro o suficiente. Essa é a realidade, porque a gente precisa de aconchego, acolhimento, segurança. É, e a gente está aqui para trazer a informação, né? A gente não está aqui, que nem a Karine falou desde o início, a gente não está aqui para julgar, foi o que tinha que ser. Eu gosto muito da Karine porque ela tem uma visão espiritualizada também, né? Então a gente entende que o serzinho ele veio daquele jeito porque ele tinha que vir, você tinha suas crenças, você tinha os, enfim. Só que não é porque a gente tem as nossas crenças que a gente não pode evoluir e que a gente não pode trazer uma condição melhor para aquele serzinho, mesmo que seja um karma dele, né? Eu pelo menos acredito nisso. E eu sei E que a para que as Karine tem uma visão próximas espiritualizada gerações, também. e para que as próximas gerações não precisem passar pelo que a gente passou, né? Por Verdade. essa dor, esse sofrimento dentro do hospital. Então, no momento que a gente propicia uma experiência de parto positiva, um ambiente acolhedor e respeitoso para o ser humano nascer, olha quantas crenças positivas a gente já instala só na primeira hora de vida, Não, sabe? maravilhoso. Daí a gente traz a linguagem do corpo de novo. Por exemplo, pessoas que têm astigmatismo na visão, segundo a correlação da linguagem do corpo, a gente entende que na hora que a criança nasceu, ela estava ali no quentinho, seguro com a mãe, aí ela saiu.
pegaram a criança muitas vezes de qualquer jeito, não Uhum, deixaram ali no colinho da mãe, porque para a criança não desenvolver um astigmatismo, ela precisa ficar no coraçãozinho da mãe, pelo menos, se não me engano, 20 minutos. Eu não sei se entra de acordo com o que a Karine fala, depois você me conta, sem uhum. cortar o cordão umbilical. O cordão tem que ficar ali bonitinho, depois você corta, né? E não levar a criança direto para o banho. Enfim, então, o que que seria o astigmatismo? É, eu não entendi o meu nascimento. E aí a gente vai para a vida muitas vezes não entendendo o que as pessoas falam. Então, se por acaso você tem astigmatismo e você tem dificuldade de ser entendida, ou dificuldade de dizer, você acha que está expressando de um jeito e está expressando de outro, tem a ver com o nascimento. Então, olha o quanto isso é profundo, né? É muito profundo. É muito profundo, faz total sentido. A gente recomenda, ah, as evidências atuais recomendam a Golden Hour, né? Que é a hora de ouro. Ou seja, bebê nasce pele a pele com a mamãe. Não é pano com pano. Não é embrulhar a criança numa mantinha e a mãe tá de avental e largar aqui. Não é Ah, isso. interessante. Pele a pele. Você abre a roupa da mãe, abre o avental, criança peladinha na pele, e Pele com aí sim pele. se cobre com algum paninho, com um cobertorzinho, alguma coisa, a criança. E ali se fica pelo menos, né? Se as condições estão. Uhum. Vamos falar do parto ideal, do parto dos sonhos, né? Tá nas condições ideais, pelo menos uma hora ali. Os Olha, sinais de apigar, o médico consegue avaliar no pele a pele. Ele não precisa tirar a criança dali para fazer essa avaliação que eu comentei antes. Só é uma avaliação visual. Então, por que não colocar no colo da mãe? E o cordão umbilical é recomendado que seja clampeado depois de parar de pulsar, ou seja, depois que o sangue para de circular. entendi. Estaria pronto para ser cortado e enfim, entendi. E Grampeado. aí, Qual foi a tua expressão? clampeado. Clampeado, É, eu clampeamento. não entendo nada Chama aqui dessa parte, clampeamento tá? do Por cordão. isso que estamos com a Karine aqui. E então, assim, por quê? A placenta, que é o órgão que estava nutrindo o bebê, ainda tem sangue ali do bebê circulando. Olha só. Se você corta o cordãozinho ali antes desse sangue parar, desse cordão parar de pulsar, porque ele continua pulsando pós, né, nascimento, muito sangue do bebê fica ali na placenta. Não terminou ainda esse ciclo, Olha né? que Então, reduz, quando você clampeia, você faz o clampeamento tardio, reduz a chance do bebê ter anemia, por exemplo. legal. Tem outros dados importantes, mas um dos, né, principais é a chance de anemia, porque afinal faltou vir sangue se cortar, né? Tipo, é como se estivesse faltando já algo ali. Entendi. E tem Faltou. toda essa questão da linguagem do corpo, como tu disse, né? E na linguagem do corpo, São, a Cristina Karen, então, eu trago as questões científicas e tu traz a... a gente junta as duas informações. E segundo a Cristina Karen, ela fala que tem que ter olho com olho. E uma coisa Isso, que me o preocupa um imprint. pouco é a tecnologia. Porque a gente está num lugar onde está muito preocupado em tirar uma foto, em registrar o momento, em o que que você pensa e você, como profissional, o que que você indica, o que que você sente que talvez seja o mais elevado, assim, tipo, esquece o celular, o que que você sente que, para criança, tá? A gente sendo bem cautelosa aqui, para criança, o que seria o mais elevado? Nesse momento do nascimento. Do Tu nascimento disse. ali, né? Onde tipo, todo mundo quer fotografar, a mãe quer, o pai quer. Hum, O que seria o mais elevado assim na tua visão? é muito, para mim é muito lógico, tá? Se o bebê sai do útero quentinho, tava ali dentro, no escurinho, escutando os batimentos cardíacos da mãe, sentindo o sangue da mãe circular nas artérias, ouvindo a voz da mãe. Para mim é muito nítido. O ideal é que ele nasça em um ambiente de luz baixa, sem interferência, sem luz direta, Sem né? flash. Luzes indiretas, sem flashes. Inclusive, fotógrafas que trabalham com parto e que têm esse olhar respeitoso, elas não usam do flash e fazem registros incríveis, Ai, que legal. lindos, inclusive.
Ai, tenho Porque a várias. máquina profissional também tem aquele barulhinho chato, né? Acho que deve ter E a isso, opção de tirar aquele barulhinho, enfim, deve ter, não sei. não entendo também muito dessa parte, mas o ideal é que você propicie um ambiente mais calmo, tranquilo e acolhedor para aquela criança. Então, Uhum. nasceu no escurinho, ar-condicionado, né? Quentinho, nada de ar-condicionado gelado. Olha só. Já nasci e saí pro. Daqui a pouco tem um ar-condicionado aqui na sala do hospital, batendo direto, né? Então, temperatura ambiente e colo da mãe. Entendi. Colo da mãe, é olho no olho da mãe. Uhum. É um encontro que foi esperado daqui a pouco por vidas, né? Quanto Para quem tempo, acredita. né? E os olhos, a Cristina Cari fala muito isso, ela fala, os olhos é a janela da alma, então muitas vezes a criança até ela engorda, ela vai engordando depois porque ela sente que ela não teve esse olhar da mãe. Então, como a gente tá com muita tecnologia, com muita coisa envolvida, e às vezes a mãe também está sobrecarregada, a gente entende isso, né, Karine? E aí Sim, a mãe tem muito. que fazer 30 mil coisas junto com a criança, mas se a gente olhar friamente, não está tendo um olhar. E quando a criança sente que ela não tem esse olhar, ela pensa: minha mãe não me vê. Minha mãe não me Uhum. nutriu, mesmo que tenha nutrido, isso é doido, né? Porque eu vejo nos Mesmo que atendimentos assim, tenha às vezes a nutrido. mãe foi super amorosa, carinhosa, só que teve momentos isolados que não teve esse olhar, esse cuidado por algum motivo que a gente não tá aqui para julgar. E aí a criança tem muito problema em relação ao peso, ela tá sempre oscilando e buscando conforto na comida, na bebida, em droga, enfim, vários outros aspectos assim. Que ela sente, Hoje em eu não dia o fui vício na olhada. tela tá muito grande, né? Oi? Hoje em dia o vício na tela tá muito grande. Então também as crianças acabam focando muito nisso. Mas eu acho, como tu disse, olho no olho, respeito. E aí, para quem tem filhos maiores, agora me veio uma pequena situação, assim, do meu caos amoroso diário. São três. Dois com idades muito próximas, né? O meu filho do meio e o último, eles têm 1 ano e 5 meses de diferença. Então, quando o pequeno nasceu, o outro ainda era um bebê de 1 ano e 5 meses. Uhum, E aí, para as mães que vão ter mais filhos, né? A gente tem uma culpa de estar daqui a pouco tirando o lugar do mais velho e deixando ele de lado muito grande. uhum, Muitas mães, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas são mais sensíveis a isso e a outras, tanto faz, é isso aí, é assim mesmo, né? uhum. Mas eu sentia muito isso. E de vez em quando ainda bate, né? Não é legal sentir culpa, mas Somos humanos. ainda bate. Porque quem que precisa de mais atenção, mais cuidados físicos? É o bebê, sempre, né? Porque ele ainda não consegue ter a desenvoltura para realizar muitas tarefas. Então, é lógico que a gente vai passar mais tempo com o bebê. Então, muitas vezes, o filho mais velho, o filho maior vai vir, mãe, 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 olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu fiz, mãe. Manda atenção. Mais atenção, tu quer ver? Ah, filho, que legal, tá bom. Mas tu tá com uma fralda prestes a escorregar pela cama toda ali, melecar o Sim. negócio. Então, tu não Realidade. consegue largar o bebê, virar pro mais velho e dar a devida atenção para aquele feito dele. Uhum, E tu vai apagar o incêndio aqui, que daqui a pouco é a fralda, uhum, enfim, daqui a pouco dando um banho na banheira, alguma coisa assim, com certeza. que se você desviar o olhar, Vai dar dá algum problema. problema. Então não é porque você não quer, mas a criança recebe isso como a minha mãe prefere o bebê. Ela não largou o bebê pra ver o meu desenho maravilhoso que eu fiz aqui. Então é isso que a gente está falando. A gente entende a mãe, a gente entende a realidade da mãe, mas não significa que a criança não vai entender o que ela quiser entender, digamos assim, né? Porque é basicamente isso. Então, eu acho assim que sempre que possível, o recém-nascido RN tá dormindo, tá quietinho, não tá demandando amamentação, troca de fralda, alguma coisa assim, olhos nos maiores, sabe? Olhos nos maiores, prestar atenção, dar atenção, olhar mesmo assim, porque às vezes a gente acaba gerando um nível de estresse com a rotina e com os afazeres, a tanta sobrecarga, né, que a gente fala.
é tão grande que a gente não consegue baixar no nível da criança e olhar exatamente o que ele está querendo nos dizer. E Faz essa todo criança sentido. começa a ficar irritada, essa criança começa a ficar briguenta, e aí começa a ganhar os títulos de impossível, Ó, interessante o arteiro, que você falou. portável, Ótimo. E ela só quer porque a atenção, criança né? não Ela tá. só quer, tipo assim, me olha, mãe. Me Olha, olha, eu também pai. tô aqui, eu ainda sou seu bebê também. Os meus dois maiores, eles vêm de vez em quando e dizem assim, mas eu também sou bebê, né, mãe? Não é sobre infantilizar a criança, assim, infantilizar os maiores, ou querer que eles continuem sendo. Não. É sobre acolher, sim, tu é o meu bebê, tu é o meu amor, enche beijo. E quando eles têm que ter postura correspondente com a idade, Uhum, você lembra eles que, ó, agora tu tem condições de fazer isso sozinho. uhum. Você não precisa da mãe. Tô aqui pro teu apoio, mas vai lá e faz. Então é Perfeito. sobre acolher o sentimento, mas também largar para a vida, para que eles não fiquem a dependência que todo mundo Dependente. tem medo. E aí já gera um gatilho da nossa fala sobre crianças, né? Por que que as pessoas acham que respeitar uma criança é mimar, que vai criar mimado? Não é isso. Não é porque você acolhe o sentimento do teu filho, você respeita as decisões, não. Algumas vontades, digamos assim, dele, deles, que você vai criar uma criança mimada. Você vai criar uma criança mimada e insuficiente, que não consegue ser autossuficiente, se você não deixar ele fazer coisas básicas sozinhos. Vem cá que eu amarro teu tênis. Tá, copo de vidro. Meus filhos usam copo de vidro desde os 8 meses. Nunca tive copo especial. Não, mentira. Se eu falar nunca tive, eles ganham, a gente compra garrafinhas porque tem que levar na aula e tudo mais. Mas não significa que eles não saibam usar. O mais novo tem 2 anos, ele pega o copinho, ele bebe água, ele larga lá na mesa. Legal. Porque senão você joga uma informação de, ó, isso aqui não é para você, você não consegue. E lá na vida adulta, quando começar a trabalhar, ele vai achar que certos cargos não é para ele, certas coisas Ele não é não para ele. consegue, ele não tem força. Porque o que que as pessoas dizem? Ai, fulaninho é muito pequeno, não tem força para segurar o copo ainda. Vai derrubar, vai quebrar. Eu vejo o bebezinho segurando a mamadeira, eu fico chocada, tipo, de 1, 2 meses ele já segura uma mamadeira. Muita força. E eles, é um trabalho de coordenação para eles muito grande, esse simples ato. Então, a gente vai criar filhos insuficientes, né? Imaturos, se a gente não der a liberdade para eles agirem no Perfeito. básico. E Ah, Karine, então, Karine, tu tem que deixar a criança mexer no fogão. Não é isso. não é sobre isso. Vamos ter tempo. Se não arrisca a segurança, porque o copo de vidro, tu não vai entregar na mão do bebê e virar as costas, né? Você vai ficar ali, né? Você vai dar na mãozinha dele e você vai guiar sem mostrar que você está guiando e ajudando. A mãozinha é dele, mas você tá dando a segurança para ele não se machucar. Não sei se eu me fiz entender, já. Não Super. é a super proteção de pegar o copo e dar na boca. Não, você super. Não, você vai, mas eu tô aqui. É isso aí. Mulher, a nossa conversa está muito boa, mas assim, ó, falta 3 minutinhos para o nosso tempo. Viu E, só? e eu queria ver se tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, para a gente finalizar. Enfim, se tem mais alguma coisa que você queira falar, dá tempo, né? Nesses 2, 3 minutos Eu acho, aí. deixa eu acho que só a gente veio para as crianças e não encerramos o assunto dos partos, né? Eu vou só recapitular brevemente essa história do parir, para que você entenda que o medo do parto talvez não seja seu, seja da sua mãe, da sua avó, da sua tia, e que você não precisa carregar ele para o nascimento do seu filho e para as próximas gerações, tá? Por quê? Saímos do nosso ambiente seguro e fomos levadas para o hospital. Lá não é confortável para a equipe que se demore muito. Então, procedimentos foram sendo criados para acelerar o processo. Dentre eles, o fórceps, a episiotomia e a manobra de Christeler, tá? Que são três coisas que traumatizam muito mulheres. Ai, meu filho precisou ser puxado a ferro. Mulheres que, assim, ó, década de 70, 80, tiveram muito parto com fórceps, era quase que regra geral.
geral, assim, usava quase que em todo mundo. A episiotomia ainda não caiu em desuso, já deveria ter caído. A médicas, tem uma médica maravilhosa, que é a Melânia Amorim. Inclusive, se você é gestante, está assistindo e está em busca de um parto respeitoso, dá uma procuradinha. Melânia Amorim, uma das maiores obstetras e cientistas que a gente tem hoje, ela não pratica episiotomia, que é aquele corte no períneo, há 20 anos. Olha só. Eu pari o meu primeiro filho há 7, vai fazer 8 anos agora. E foi feita uma episiotomia desnecessária em mim. Então, eu não tinha informação, simplesmente o médico disse assim: ah, precisa dar um piquezinho, senão ele não nasce. Piquezinho. Eles falam um piquezinho, mas ninguém fala dos riscos desse corte. Então, essas ferramentas para acelerar o processo do parto começaram a ser introduzidas. Um foi lá e cortou o períneo, aquela criança nasceu mais rápido, o outro foi lá e repetiu. O outro foi lá e repetiu. Mas ninguém pensou no pós, se era válido, se aquele benefício valia a pena em relação aos malefícios a longo prazo. Tem Uhum. mulheres que têm dificuldade de ter relações sexuais até hoje, por conta dos seus piquezinhos, né? A manobra de Christeler, que é empurrar o bebê. A contração, ele é um processo que empurra o útero e volta, empurra o útero e volta, e a cada ida e vinda, o bebê desce um pouquinho. Uhum. O que que eles entenderam? Que quando o bebê voltava, não ia nascer, em algum momento. Eles não estavam no cenário de parto que nem as parteiras, que sabiam que aquilo era natural. Então, alguém resolve segurar esse bebê aqui, eu tô, segura aqui embaixo, empurra pro bebê vir mais rápido. Isso acontecia muito e ainda, infelizmente, acontece em alguns lugares. Então, esse medo de tudo isso, essas mulheres criaram essa dor do parto, esse sofrimento em cima das experiências que elas viveram. Hoje, tudo isso tem nome, violência obstétrica. Já está acontecendo algumas penalizações, graças a Deus, sobre isso. Então, eu acredito que em um futuro próximo, se nós continuarmos nos informando, trazendo essa consciência para as mulheres que parir não é sofrer e que elas precisam denunciar, inclusive, se sofreram violências, as coisas vão mudar. Já temos hospitais referências aí no Brasil, já tem muita equipe humanizada tratando mulher com respeito e trazendo bebê com respeito para o mundo. Então, é possível. Inclusive, é possível parir com prazer. Mas daí, acho que isso é assunto Outro para mais uma assunto. live. Eu topo mais uma live em algum momento para a gente falar sobre isso, falar mais sobre algumas É coisas, né? possível, é possível sentir Perfeito, prazer ao parir. Como é que perfeito. bate isso aí? Né? Fica pensando até a próxima live. E, É Karine, loucura? Será que a Karine tá doida? você quer deixar a tua rede social para o pessoal te seguir, para a gente finalizar? Karine Sander, Karine com K, Sander, bem como se fala com S. Ah, e é isso, lá tem um linkzinho que direciona para o WhatsApp, caso você deseje mais informações. E vamos trazer isso para o mundo, né? Informação para que a gente tenha coragem de viver o que a gente veio para viver. Nós viemos para parir, isso é natural. Mas, claro, que se aqueles 15% for necessário, que seja com respeito também. Tá tudo bem, né? É só E tá sobre a tudo bem. informação que a gente quer trazer, né? Perfeito. Karine, muito obrigada. Mulher, muito obrigada. Espero que essa informação toque aí no seu coração. Pensa, né? Não precisa chocar esse ovo de cuco. Pensa se faz Isso. sentido para você. Se fizer sentido, repassa a informação. Se não fizer sentido, não precisa ficar braba, não precisa xingar, tá tudo bem. Mas a gente está Tá. aqui, tanto a Karine com experiência, quanto eu, como terapeuta com experiência, para dizer que tudo isso faz muita diferença na vida da criança. Então, muito obrigada. E teremos uma próxima live. Então, acompanha aqui que em algum momento vai ter uma outra live sobre essa parte do prazer aí.